Olá, uma boa noite para você. Hoje no TV Notícias, UFO recebe por meio da Faculdade de Educação um professor da Espanha. A gente foi conferir a visita do docente, que é doutor em Filosofia da Educação. Você tem dificuldades de planejar os estudos? A UFO oferece workshop para ajudar quem quer aprender a se organizar melhor na vida acadêmica. E ainda informações sobre a corrida de rua UFO 5K e a história de mais uma bailarina de Uberlândia que foi selecionada para estudar na escola Bolshoi Brasil, a única filial fora da Rússia. Os detalhes agora no TV Notícias. A UFO recebeu o professor espanhol Dr. José Luis Huerta. Ele foi convidado para a aula inaugural do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. A aula inaugural foi um momento para dar boas-vindas aos estudantes do mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. O evento marcou o começo do semestre letivo. Para os alunos tomarem conhecimento das suas atividades que vão ser desenvolvidas ao longo do semestre. Através dessa atividade inaugural, nós marcamos o nosso posicionamento das pesquisas que serão desenvolvidas, das obrigações que eles terão que cumprir e principalmente da participação deles nos grupos de pesquisa que nós temos no interior do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Para essa edição da aula inaugural, o palestrante convidado foi José Luis Hernández Huerta, doutor em Filosofia da Educação pela Universidade de Salamanca e professor da Universidade de Valladolid. Na palestra, ele explicou sobre a renovação pedagógica na Espanha no século XX, influências e concepções de Frenet. Vamos a tratar una de las líneas de pesquisa que he ido realizando. Se trata sobre la influencia y recepción de Celestín Freinet en España durante el siglo XX, particularmente en los momentos de la Segunda República y la transición a la democracia, que fueron momentos en los que hubo una explosión de renovación pedagógica y de movilización social y política de los maestros. O diretor da Faculdade de Educação da UFO, professor Carlos Henrique, explica que um dos objetivos do programa de pós-graduação com a aula inaugural é a internacionalização da pesquisa e a interação com pesquisadores estrangeiros. O professor José Luis vem contribuir muito com essa sua inserção no mercado das revistas científicas para que os nossos pesquisadores consigam criar uma interface em termos de publicação com os periódicos internacionais. Marco Aurélio é doutorando do programa de pós-graduação em Educação da UFO na linha de pesquisa, trabalho, sociedade e educação. Ele acredita que a palestra com o professor espanhol pode acrescentar novos conhecimentos. É muito importante essa participação tanto dos discentes quanto dos docentes, nesse momento de integração entre professores e alunos e principalmente aproveitando algumas atividades dos professores estrangeiros, permitindo o intercâmbio, troca de experiência entre os grupos de pesquisa que compõem o colegiado da pós-graduação. O campus da Universidade Federal de Uberlândia, em Monte Carmelo, recebeu as boas-vindas da administração superior da UFO. Veja os detalhes. Começou mais um semestre letivo na UFO e foi a vez dos ingressantes do campus Monte Carmelo receberem as boas-vindas da reitoria. Durante a semana de recepção, vários eventos foram realizados e até sexta-feira, 12 de agosto, as atividades são de responsabilidade dos cursos. E ainda sobre volta às aulas, estudar exige muita dedicação e para ter bons resultados é importante o planejamento. E para você que tem interesse em aprender como se planejar nos estudos, a Divisão de Assistência ao Estudante, DIASE, vai realizar o workshop Boas Práticas, o que é possível aplicar nos estudos universitários. A repórter Gislene Rodrigues conta pra gente como é possível se inscrever. Olá, Daniela. O workshop tem a duração de 3 horas e para saber melhor sobre as datas e como se inscrever, eu converso com Aloysio Alves, que é orientador de estudantes universitários. Aloysio, primeiro conta para a gente qual é a importância de um planejamento na hora de estudar. É fundamental o planejamento e nós estamos trazendo uma inovação.
Nós estamos trazendo práticas que naturalmente elas são usadas na indústria, em algum processo produtivo, para demonstrar que alguns princípios, não são todos, podem ser aplicados nesse planejamento de estudos. E são várias datas esse workshop, como que vai funcionar? Qual o formato? Nós teremos no mês de agosto 4 oportunidades. Nós teremos no dia 11, no dia 17, no dia 23 e 24, em horários diferentes. Então ninguém poderá dizer, olha, não tive tempo. Vai ter à noite, vai ter à tarde, vai ter de manhã. E como as pessoas podem se inscrever, saber melhor esses horários também? Tem algum endereço? É muito simples. Acessa o site da UFO e busca lá Boas Práticas nos Estudos, que tem todas as informações, horários, locais e também um link para acessar e fazer a inscrição. Aloísio, muito obrigada pelas informações. Então, pessoal, quem precisa estudar, ter dedicação nos estudos, lembra, o planejamento é fundamental e aí está uma boa oportunidade para aprender como se planejar. É com você, Daniela. Obrigada, Gislene, pelas informações. Escolher a carreira é um dos maiores desafios dos jovens que estão no ensino médio. Só que os especialistas alertam, os pais não devem direcionar qual a profissão o filho vai escolher. A opção deve ser feita pelo estudante. Está todo mundo concentrado na fórmula da física, mas o desafio maior é escolher a profissão. Diante das dúvidas, os pais exercem forte influência. No caso da Esther, o desejo do pai de ter uma advogada na família ajudou na decisão. A minha mãe sempre deixou em aberto, mas meu pai sempre me levou a pensar algo que pudesse ser bom para o meu futuro. E uma profissão que ele teve em mente é advogado, direito, tudo envolvido nessa área jurídica, assim. De acordo com os dados do portal Educação, 54% dos estudantes chegam ao Enem sem saber que profissão vão seguir. 27% dos universitários acabam abandonando o curso que escolheram no meio do caminho. Eles são jovens e têm que lidar com várias neuras. Escolher a carreira para a vida toda, então, nem se fala. Por isso, muitas vezes é mais fácil seguir o exemplo dos pais, tanto para seguir a mesma profissão ou, às vezes, até mesmo fugir dela. É o caso da Vitória, que tem o sonho de ser médica. Bem diferente dos pais, policiais civis. A influência em casa foi forte. Eu mesmo cheguei a falar com ela, olha, o direito é muito mais amplo, principalmente para ela, que é muito estudiosa, dá uma margem, né, hoje os concursos públicos para juiz, promotor, delegados, né, procuradores, auditor, são cargos assim razoavelmente pagos, bem pagos. Né? Então o mercado de trabalho é um mercado mais assim tranquilo. Mas ela não quer nem saber de mudar de ideia. A medicina partiu de mim, desde pequena, querer mesmo. E o direito, se eu optasse, seria mais por, tipo assim, ver meus pais trabalhando e ver também, tipo, me inspirar neles. Mas assim, quando eu fui ficando mais velha, eu também tomei a consciência dos perigos que a profissão deles trouxeram para eles, entendeu? Infelizmente, igual meu pai já disse, são muitos riscos da profissão, muitos perigos que até a família mesmo tem que enfrentar. Então, eu acabei optando pela medicina, que é um sonho mesmo. Os pais do Bernardo são médicos, mas ele vai para a educação física. Ele sempre dava algumas indiretas, tipo, falava para mim, Bernardo, você tem uma mão de cirurgião, Bernardo, você tem futuro no negócio, mas ele nunca falou abertamente, eu quero que você seja médico. Quando o filho escolhe algo muito diferente do pai, o que ele tem que pensar é o seguinte, é de fato algo que ele quer? Ou é algum modismo, é alguma coisa que ele está imaginando que é legal, mas sem entender propriamente o que quer? Então, o pai, nesse primeiro momento, pode ajudar esse filho a investigar um pouco mais se trata de um desejo dele, para saber aonde que esse filho está se movimentando. Então, a questão profissional não é uma transmissão genética, não passa automaticamente de pai para filho, de mãe para filho e por aí vai. A gente tem que imaginar que é alguma coisa que move cada um de nós o que a gente quer deixar ou fazer no mundo. Então, mais importante de o que fazer é a gente entender o propósito que esse menino está procurando para o trabalho. É o porquê fazer, e isso é de cada um. Então, o pai tem que ouvir e investigar junto com o filho sobre isso. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. O suco de acerola com manga é uma ótima opção antioxidante. Apresenta grandes quantidades de vitamina A e vitamina C, além de melhorar a imunidade, estimular a formação de colágeno, ajuda a diminuir cãibras.
3 paraciclistas brasileiros têm grandes chances de conquistar medalhas nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. A modalidade, que existe oficialmente desde o início da década de 1980, é uma das mais democráticas e tem atraído muitos adeptos. O negócio de Marcos sempre foi o esporte, mas por causa de um acidente de asa delta, ele fraturou a coluna e perdeu parte dos movimentos. Mesmo assim, o gosto pela adrenalina nunca foi embora. E foi no paraciclismo que Marcos voltou a sentir essa sensação. Achei o ciclismo muito divertido, pelo fato de estar no meio natureza, né? E ser um esporte externo, poder pedalar grandes distâncias e ter aquela adrenalina de velocidade. Para mim, isso assim, foi um dos fatores cruciais que mais me fez apaixonar pelo esporte. Gustavo também é apaixonado pelo ciclismo. Ele sofreu um acidente nos tempos em que pedalava na bike convencional. Depois disso, até tentou praticar outras modalidades adaptadas, mas o administrador não resistiu e voltou para a magrela. Eu gosto demais. Desde menino sempre fui bicicleta, sempre gostei de bicicleta. Tive loja de bicicleta por muitos anos, voltei a ter loja de bicicleta em 2014 e é um esporte que é minha paixão. Se parece impensável um deficiente visual andando de bicicleta, o esporte adaptado mostra que esse limite não existe. Para essas pessoas é possível competir com a ajuda de um outro ciclista posicionado na parte da frente da bicicleta. Essa ideia segue a mesma lógica já usada no atletismo, em que o atleta e o guia se unem por uma corda. Quem tem paralisia usa um triciclo nas provas, uma forma de garantir mais segurança e estabilidade. Nos casos de amputação dos membros, as adaptações em câmbios e freios são as mais variadas, sem falar no uso de próteses. Hoje o ciclismo tem categorias para pessoas com todo tipo de deficiência, mas nem sempre foi assim. Na década de 80, quando a modalidade começou, só competiam pessoas com deficiência visual. A estreia brasileira em Paralimpíadas aconteceu 10 anos depois e de lá para cá vivemos a expectativa pela primeira medalha, que pode estar a caminho. O Brasil vai para os Jogos Paralímpicos deste ano com 3 atletas. Lauro Xamã aparece como grande destaque por causa das conquistas no Parapan de 2015. Também seremos representados pelo experiente Soelir Gor, de 37 anos, vice-campeão mundial em 2014. No feminino, apostamos em Jade Malavasi. A jovem de 21 anos ficou em 4º lugar na Copa do Mundo de Berlim este ano. Para quem não vai aos Jogos do Rio, fica a torcida e a esperança de crescimento do paraciclismo brasileiro. Os para-atletas todos, eu acredito, pelo que eu acompanho pelas mídias sociais, estão todos muito bem preparados. Pode esperar com excelentes resultados. Nós temos excelentes atletas e espero que venha o ouro aí. Eu acredito que venha. E a gente ainda continua falando de esporte. Estão abertas as inscrições para participar da corrida de rua UFO 5K. O evento será no próximo sábado no Parque do Sabiá. As informações com o repórter Erivelton Rodrigues. Oi, Daniela. O evento faz parte do fechamento da semana de recepção aos ingressantes na UFO. Ele é feito em parceria com a Divisão de Esportes e a Comissão de recepção aos ingressantes na universidade. Para dar detalhes desse evento, eu vou conversar agora com Sérgio Inácio, ele que é coordenador da Divisão de Esportes na UFO. Sérgio, qual que é o propósito aí desse evento, dessa corrida? Integrar quem chega com quem já está. Então fica aí o convite para que as pessoas façam a sua inscrição. A inscrição vai ter início amanhã, quarta-feira, quarta e quinta-feira. E são 200 vagas, né? E quem pode participar? Os servidores e os alunos dessa instituição. Certo. Como que será a prova? São 5 quilômetros, né? O local da prova será no Parque do Sabiá. O horário, 7h30, nós vamos fazer a entrega do número de peito e às 8h30 terá início a prova. Haverá premiação? Sim, teremos a premiação de medalhas para os 200 inscritos e premiação com troféus, primeiro, segundo, terceiro, tanto no masculino quanto no feminino.
Apesar de fazer parte aí dessa recepção aos ingressantes, o evento é aberto? Como que vai funcionar? Aberto, ele é aberto à comunidade UFO apenas, mas quem quiser levar a família e tudo mais, pode levar, mas assim, quem vai fazer parte da prova é apenas a comunidade UFO. Como que deve ser feita a inscrição então, Sérgio? Através do Facebook da Divisão de Esportes e Lazer Universitário, da DIESO. Tem alguma cobrança de taxa? De maneira alguma, de forma alguma, nós não trabalhamos com essa possibilidade. Todas as políticas que nós desenvolvemos, elas são gratuitas. Como que vai ocorrer essa premiação? Ao final da prova, os atletas, assim que vai chegando, você vai sendo premiado com a medalha. E, ao final de tudo, premia-se os 3 melhores de cada categoria, no feminino e 3 no masculino. Ok, muito obrigado pelas informações. Daniela, é com você no estúdio. Obrigada, Erivelton, pelas informações. E vamos ver como fica o tempo amanhã. Em Uberlândia, a mínima é de 17 e a máxima de 23 graus. Quinta-feira com céu entre nuvens na maior parte do dia. Confira como fica a temperatura em outras cidades. Em Tuiutaba, o tempo fica parcialmente nublado. A temperatura varia entre 13 e 31 graus. Mínima de 12 e máxima de 29 graus em Patrocínio. A previsão é de sol entre nuvens e com possibilidade de chuva. A quinta-feira é de céu parcialmente nublado em Estrela do Sul. A temperatura varia entre 17 e 30 graus e também pode chover. E o céu fica parcialmente nublado em Poços de Caldas, mínima de 8 e máxima de 18 graus. E a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. O sonho de muitas bailarinas é fazer parte da escola Bolshoi no Brasil. E uma menina de 14 anos de Uberlândia vai realizar este sonho. Ela e apenas mais 2 meninas foram selecionadas entre garotas do Brasil inteiro. Acompanhe essa história na reportagem. Foi com esses mesmos passos delicados de agora que Maria Eduarda, carinhosamente chamada por Duda, acaba de dar mais um passo importante na carreira de bailarina. Foi uma surpresa, na verdade, porque eu não esperava tudo isso. Foi muito bom. Duda está com 14 anos e foi selecionada para ser aluna da mais respeitada escola de balé do mundo. Em junho deste ano, a adolescente fazia um curso em Joinville, em Santa Catarina, quando participou dos testes para fazer parte da escola. Foi lá para fazer curso de balé clássico, mas eu já sabia que havia essa audição, mas eu decidi fazer só para ver como é que era, mas acabei sendo selecionada. A garota dos passos leves, como penas, começou a dançar balé muito cedo. A Maria Eduarda faz balé desde os 7 anos de idade. As aulas acontecem de segunda a sábado. Ao todo, são 4 horas de aulas por dia. Hoje, na área de formação, a Escola Bolshoi é uma das maiores do Brasil. Ela é uma filial da escola da Rússia, né? Com professores renomados, onde a aluna que consegue entrar para lá, ela tem um estudo da dança totalmente gratuito, né? E assim, com chances de tanto estar entrando na companhia jovem do Bolshoi, como também um cartão de visita para ir para outras escolas, tanto no próprio Brasil, outros grupos, ou até mesmo fora. É o sonho de toda bailarina. Até então, apenas uma aluna da escola de balé em que Duda atua havia sido chamada para a escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Além das aulas em grupo, a bailarina faz aulas individuais. Tem aula em grupo, né, que é da escola, e a aula individual, que é um processo onde eu e ela trabalhamos juntos, só eu e ela na sala, para limpar coisas mais específicas assim dela, de variação de repertório, que é onde ela trabalha sozinha, e solos de neoclássico e clássico. Para o professor, a conquista é consequência de muito esforço.
esse trabalho de fazer o coque, de se preparar para vir para a escola, você vem e aí você se aquece, e o foco na hora dos exercícios, na hora de prestar atenção nas correções. E a Maria Eduarda, para mim, um exemplo de foco e determinação é a Maria Eduarda, assim, porque o que ela evoluiu nesse processo de trabalho que eu estou com ela, assim, é surpreendente, assim, é um salto. Duda, mais do que ninguém, sabe disso e dá até dica para quem também sonha em um dia chegar lá. Eu queria falar que elas têm um foco, muita dedicação e amor ao balé, porque é isso que vai motivar, elas vão fazer isso avançar. Sua técnica, tudo, mas tem que ter muito amor, muito carinho pelo balé. Você aí que nos assiste já deve ter ouvido falar sobre doenças psicossomáticas. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Nós convidamos a psicanalista Claudiane Tavares, que está aqui comigo no estúdio, para a gente bater um papo sobre esse assunto. Uma boa noite, Claudiane. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no TVO Notícias. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, né? E no campo da psicologia, as doenças psicossomáticas são estudadas de que forma? Como vocês avaliam isso? Não só no campo da psicologia, né? Mas hoje, mesmo dentro da medicina, a medicina funcional, dentro da medicina homeopática, nós já sabemos, por exemplo, que todas as doenças elas são psicossomáticas, né? Ou seja, elas nascem na instância emocional, psíquica, e é claro que elas vão para o corpo. Então, muita gente fala assim, o médico disse que eu estou com uma doença emocional. Como assim? Não estou maluca, as pessoas referem assim, mas não é. Na verdade, elas migram para o corpo com muita facilidade, né? Só que elas nascem, muitas vezes, de um gatilho emocional. E aí elas vão para o corpo em formas de doença. Isso seria somatizar? Isso a gente pode dizer? Somatizar, exatamente. Então, por exemplo, muitas coisas que nós vivemos, que nós vivenciamos na nossa vida, nós recalcamos isso no inconsciente. Só que esse inconsciente, ele tem uma memória própria, ele tem um registro próprio. Mesmo que a gente não lembre de determinadas vivências, de determinados momentos na vida que foram traumáticos, na infância, por exemplo, a gente joga isso para o inconsciente. E uma manifestação desse inconsciente é a doença. Então, é a linguagem do inconsciente. A doença é a linguagem do inconsciente. Quando eu tenho muita coisa no meu inconsciente recalcada, eu vou ter uma somatização muito maior. Agora, como a gente estava conversando nos bastidores, você estava explicando, existe o fator preponderante, né? Que seria, no caso, a genética, né, Claudiane? E o fator gatilho. A gente pode dizer, por exemplo, que o estresse é um fator bem gatilho hoje em dia? Com certeza. Nós temos o fator preponderante, que é não só a genética, mas, por exemplo, o próprio meio onde a pessoa vive. Uma pessoa que vive num país muito frio, ela tem uma depressão maior, uma propensão maior à depressão, né? Por quê? Porque existe um fator que é preponderante, ali é muito frio, e a falta do sol dá um tipo específico de depressão. Agora, o que seria um gatilho? Eu já tenho um fator preponderante dentro de mim. Vamos pegar um paciente que tem já um fator de psicose. Aí ele vive um estresse, uma emoção muito forte, mas aquela psicose estava embutida. E aí ele tem um surto de violência, de agressividade. Ele mata alguém, por exemplo, e ele nem percebe. É um gatilho, é um fator desencadeante. É algo que desencadeia a doença. E o estresse é um fator desencadeante de muitas doenças. Agora, é importante a gente destacar os episódios traumáticos na vida de uma pessoa também podem desencadear uma doença emocional, né? Uma doença psicossomática, no caso. Por exemplo, um trauma, perder um ente querido, isso é muito comum? Com certeza. Qualquer perda te leva a um vazio. E, por exemplo, a depressão é o vazio de algo, né? Seja da mãe, seja do ente amado, né? Ou mesmo de uma situação que ela gostava muito, como um emprego, uma mudança de cidade traumática para ela, por alguma situação traumática, isso vai desencadear. E não é só, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, não, doenças mesmo, né? A gente brinca hoje que quando a pessoa
tem o coração muito pesado, ela está com muitas dores, muitas emoções nessa região do coração, o coração vai implodir. Ela tem uma propensão maior ao infarto. Aí, se eu encontro um fator desencadeante, é muito mais fácil ter esse infarto. Por isso que falar é importante, expressar o que pensa, né? Não é o que a gente fala que causa nenhum mal, é a forma como a gente fala, é como falar. Então é importante que a gente, mesmo sabendo que a outra pessoa não vai ser tão aberta, a gente se colocar na situação, ter uma boa comunicação, saber encerrar os ciclos. Ciclos abertos nos atacam pelas costas. Então uma coisa que ficou mal resolvida lá atrás, talvez num outro momento vai voltar com muita intensidade e vai me adoecer. É uma situação que vai me gerar um estresse, um pânico, né? É preciso resolver as coisas, né? Preciso resolver. Essa seria uma forma de tratamento, comunicar, falar, né? Isso. Outras formas de tratamento para doenças psicossomáticas, Claudiane? Então, eu gosto muito, né? Por exemplo, acho que as pessoas respondem muito bem à medicina homeopática, associada a um bom processo psicoterápico, mas às vezes, por exemplo, no caso de um pânico, ou de uma depressão, ou de uma anorexia, um problema mais grave, ela precisa sim da medicação, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho multidisciplinar, onde tem o apoio de um bom psiquiatra, onde tem o apoio de um bom terapeuta, é um trabalho multidisciplinar mesmo. Mas coisas simples também, né? Trazer o lúdico, trazer o prazer para a vida, os grupos de amigos, né? O lazer. A própria consciência da pessoa, né? Refletir sobre isso já ajuda a resolver o problema, né, Claudiane? Isso. A saúde da mente, né? A saúde da mente, uma caminhada, né? Às vezes a gente fala a importância de uma prática esportiva para frear um pouco as nossas doenças, né? Porque tem a troca, você libera substâncias do seu corpo que vai te levar ao prazer, a enxergar a vida de uma nova forma, né? Eu brinco muito com os meus pacientes, por exemplo, que viagem não é custo, é um belo de investimento, né? E coisas simples, como ir numa cachoeira, resgatar esse saudável que tem no ser humano, é o primeiro passo para que ele não tenha uma doença psicossomática. E tem uma coisa, a gente tem que fazer tudo para impedir que ela vá para o corpo. Porque quando ela vai para o corpo, já é muito mais complicado o tratamento, né? E às vezes medidas simples, como um bom bate-papo, sair com os amigos, ter uma crença, desenvolver alguma coisa em relação à vida, né, através de uma filosofia, isso tudo é importante. Fica aí a dica para quem nos assiste. Muito obrigada pela sua entrevista, viu, Claudiane? Obrigada. Cuidar da saúde do corpo e da mente também, né? Exatamente. Muito obrigada. Espírito, né? Obrigada. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para redação tvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.